Olá pessoal! Nossa, deixa eu dar uma arrumada aqui, né? Bom galera, olá, bom dia. A Jess já tá vindo já, ela só foi pegar o ar aqui do ar-condicionado. E bom, nossa terceira live aqui do mês de junho. São lives que a gente está gostando bastante de fazer. Bom, antes da live começar, aí embaixo na descrição tem o link para o nosso curso Canva Elite, né? Então se você quiser aprender nosso método, ver como a gente cria nossos posts, nossas artes, tudo usando o Canva, entra lá, conhece um pouco, né? É direto para a página do curso. Você pode ver todas as informações lá e conhecer mais. Fechou? Bom, hoje a live e nós vamos falar, ó, Jazz aí. Oi pessoal, tá um pouco... apareci. Bora começar então? Galera, a live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elementos, tá? De algumas técnicas que a gente usa, que a gente aprendeu nesses anos trabalhando com o Canva, para você poder encontrar elementos, né? Qualquer tipo de elemento dentro do Canva. A aba de elementos dentro do Canva, ela é extremamente importante, né? Eu acho que é a aba que o pessoal mais usa. Se você souber usar essa aba, show, né? Você vai ter ótimos resultados, mas tem muita gente que não sabe usar essa aba e acaba estragando as artes porque não sabe combinar elemento, não sabe achar os elementos corretos, né? Obviamente que nós temos aulas muito mais completas lá no nosso curso falando sobre isso, mas essa aula aqui eu tenho certeza que já vai ajudar muita gente, já vai, né, tirar um pouco da neblina aí em relação aos elementos, tá? Além de mostrar essas técnicas de como encontrar os elementos, a gente vai também sempre acabar dando dicas aqui na aula, né, para você não usar em excesso, para você, enfim, vocês vão ver aí como é que a gente vai trazer esse conteúdo, mas a gente vai trazer também algumas dicas do uso desses elementos. É isso. Bom, nossas lives, acho que elas não estão chegando nem a 1 hora, porque a gente realmente gosta de passar o conteúdo já direto, sem muita enrolação, né? Essas lives não são lives de lançamento, nem nada do tipo, é realmente para ajudar o pessoal de forma gratuita, e então bora direto ao assunto, tá? Isso, essa é a terceira live, tá, das lives de junho, então vai ter mais uma na semana que vem, na quarta-feira que vem, às 11h11. Quem estiver vendo esse vídeo do YouTube, se inscreve no link aí embaixo para fazer parte e participar da próxima ao vivo com a gente. Exato. Bom, bora lá então. Vamos lá então. Eu abri aqui um Canva, né, qualquer, uma arte qualquer, né? A gente não vai criar nada em si, mas eu vou falar bastante sobre a aba de elementos, que é essa abinha aqui, né? Obviamente você já deve conhecer. Bom, galera, esta aqui é a aba de elementos então. Aqui aparece elementos Pro, elementos grátis, né? Se você tem o Canva Pro, é muito bom isso, tá? Porque você tem acesso a tudo que aparece aqui, inclusive aos nossos elementos. Né, como é que eu faço para achar os elementos de vocês? Você vem aqui em elementos e digita @euaprendi na internet. Né? Nós somos criadores do Canva, né? Então a gente cria templates, a gente cria alguns elementos, né? Os nossos elementos. E esses elementos que vocês estão vendo aqui, ó, todos eles foram criados por nós, tá? Só que os nossos elementos, todos eles são Pro, tá bom? Então se você tiver o Canva Pro, é mais uma coisa legal aí que você vai ter acesso. Bom, então esses são os nossos elementos, tá? Vou falar então um pouco sobre as pessoas que criam os elementos, tá? Pra gente entender um pouco melhor a melhor forma de encontrar os elementos e elementos secretos e coisas do tipo. Bom, as pessoas que criam esses elementos, né, os elementos do Canva, são criadores como nós, tá? Então, nós entramos em um programa lá do Canva, chamado Canva Creators, e você tem a habilidade de criar elementos e subir aqui na plataforma, e eles aprovam ou reprovam, tá? A gente já teve vários reprovados, às vezes a gente não entende o motivo, né? Enfim, é a critério deles. Mas é legal entender isso porque tem criadores do mundo todo. Então tem gente criando elemento na China, na Austrália, nos Estados Unidos, no Havaí, no Alasca, né? Então, cada uma dessas pessoas vai colocar palavras-chave diferentes. Porque quando você sobe um elemento no Canva, você coloca lá algumas palavras-chave, né? Para quando as pessoas forem buscar, elas acharem o seu elemento. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar esse aqui, ó. Se a gente clicar nesses 3 pontinhos do elemento, você consegue ver algumas palavras-chave que esse criador ele usou, né? Então, se você digitar alguma dessas palavrinhas, é muito provável que você encontre esse elemento. E esse elemento em si foi feito aqui, ó, por Doncar Digital Design. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma empresa, tá? Então tem isso. Então são pessoas e também tem empresas criando elementos para o Canva. Então é legal a gente entender isso, né? Da gente poder olhar um elemento, por exemplo, vou pegar como exemplo um nosso, tá? Eu aprendi na internet. Você olha um elemento que você gostou bastante, você clica nesses 3 pontinhos e vai entender um pouco dessas palavras-chave. Então aqui
a gente acabou colocando nesses elementos só palavras em inglês, tá? Hoje em dia a gente coloca bastante coisa em português também, mas aqui, ó, nuvens, nuvem, fofinho e branco, né? Então, assim, se você entender isso, você pode usar até o Google Tradutor, mas você já pode entender que aqui, ó, clouds, né? Se você clicar, já vai aparecer uma porrada de nuvem. Então isso aqui é muito legal, porque você entendendo as palavras-chave que o pessoal está usando, você pode pesquisar coisas semelhantes, ou às vezes você gostou muito daquela nuvem que a gente fez, que foi essa, e né, só de clicar ali naquele clouds, eu já achei uma outra também parecida, que está muito legal, ó. Outras bem bacanas, ó, essas aqui, né, bem parecidas com a nossa. Tudo isso só com essa diquinha de você vir aqui nos 3 pontinhos e ver certinho as palavras-chave que foram usadas. E ó, watercolor, que no caso é aquarela. Eu vou clicar e aí vão aparecer outros elementos aquarela, tá bom? Deixa eu voltar aqui, peraí. Bom, era isso, a gente queria falar sobre isso, né? Sobre as pessoas que criam os elementos, acho que é legal entender isso. Uma coisa legal também é que você pode clicar nesses 3 pontinhos e não só clicar nas palavras-chave do elemento, você também pode clicar no nome do artista. Então você clica e você vai para a página do artista. Então a nossa página, por exemplo, é @euaprendi-na-internet. Aqui no caso é o nome aqui, né? Esse nome aqui, ou seja, todos esses elementos foram criados por essa pessoa. Dá para ver que ela cria muita coisa aquarela. Então é legal que às vezes tem artistas que tem um estilo de traço, um estilo de desenho que você gosta muito, né? E ele é a pessoa que está ali criando elementos naquele estilo, tá? Então às vezes quando você vai criar uma arte, é legal você combinar elementos parecidos, sabe? Você não usar um elemento minimalista com um elemento 3D espalhafatoso, porque senão vai ficar estranho, vai ficar com cara de coisa que foi feita no Canva, às pressas e sem muito conhecimento. Fechou? Bom, segundo ponto é para você pesquisar as coisas em inglês, tá? Como eu disse para vocês, tem criadores do mundo inteiro. Então, assim, nós temos vários criadores no Brasil, né? Nós somos um deles, mas tem do mundo inteiro. Então, você pode pesquisar as coisas em inglês, que o pessoal geralmente cria mais coisas em inglês, né? O próprio Canva, na verdade, é da Austrália, lá eles falam inglês. Então, às vezes, uma pesquisa, algumas coisas muito básicas, assim, básicas não, mas muito conhecidas, como, por exemplo, flor, né? Se eu vier aqui, digitar flor, e eu digitar em inglês flower, é praticamente os mesmos elementos que vão aparecer. Agora, tem algumas coisas bem específicas que, dependendo se você digitar em inglês, a pesquisa vem diferente e vem melhor, tá? Porque tem mais pessoas criando conteúdo em inglês, tá bom? Outra dica também é você ver em outros idiomas. Às vezes você está pesquisando uma flor específica, você não está achando nem a pau. Vai lá no Google Tradutor e vê lá como é que é flor em francês. Porque tem criadores do Canva da França, né? E eles colocam as palavras-chave em francês. Então é legal você ter esse recurso, né? Às vezes, não tô achando, preciso daquele elemento perfeito que eu tenho na minha cabeça, mas não tô achando. Busca em francês, busca em espanhol, tem muito criador, né? Que faz da América Latina, da Europa. Então buscar em espanhol também é uma boa. Fechou? Essa dica, assim, vocês já vão descobrir uma porrada de coisa nova, que às vezes vocês estão direto pesquisando pelo mesmo elemento, aquele elemento que você gosta muito, pesquisa ele em espanhol, em francês, enfim, qualquer outro idioma, que é provável que você encontre coisas diferentes e bem legais, que às vezes estão escondidas ali, porque estão numa língua que não muita gente fala, tá bom? Bom, agora tem um recurso legal também, que eu acho bacana de falar, é usar o recurso de favoritos, tá? Isso é bom principalmente para otimizar o seu tempo, tá? Então se você vai, por exemplo, criar conteúdo para o Instagram, a gente sabe que não é rápido você criar um post bem feito, né, no Canva, ou no Photoshop, no Illustrator, né? Qualquer coisa que você vai criar bem feito dá trabalho, e esse dá trabalho geralmente leva tempo. Então é legal você otimizar o seu tempo, né? Você poder criar as coisas mais rápidas, né? Você ter atalhos, porque quanto mais rápido você criar as suas criações, as suas artes, mais coisa você consegue volumar, mais conteúdo você consegue imprimir na internet, o que é ótimo, né? Você aumenta o ponto de contato com mais pessoas, né? Então, ao invés de fazer um post por dia, com certos atalhos eu faço 3. Então, assim, meu alcance aumenta bruscamente, tá bom? E a dica que eu ia dar aqui, na verdade, é o seguinte: vamos supor que essa flor aqui, ela faz parte da minha identidade visual, eu amo ela, uso praticamente quase todos os posts. Para eu não ficar pesquisando toda hora aqui por flower, eu venho aqui nos 3 pontinhos e marco aqui como favorito, tá? Quando você marcar como favorito, ele vai aparecer aqui, ó,
florzinha marcada como favorito, clica em ver, ele vai vir para uma pastinha aqui embaixo, ó, chamada favoritos, que vão ter todos os elementos que você mais usa, tá? Então assim, isso daqui é muito, muito legal. Eu não uso tanto essa função porque eu uso a função de abas não, de pastas. Então tem aqui, ó, fogo realista, eu tenho essa daqui que a gente usa bastante, que são os elementos que a gente dá no curso do Canva Elite, né? Esse daqui que o pessoal pede bastante, que a gente criou, na verdade, né? Um elemento criado por nós, a gente usa em todos os nossos posts. Essa pasta que a gente ensina você a criar lá no Canva Elite, e a gente te dá todos esses elementos de mesclagem, de foto, tudo isso foi criado por nós, tá? Você não encontra essas coisas no Canva, até mesmo esse tem várias, não cópias, mas tem vários elementos parecidos, mas eles não têm um resultado tão bacana, tá? Então eu uso bastante essa questão aqui das pastas, mas esses favoritos é como se fosse uma pasta, só que é a pasta de favoritos, tá bom? Bom, beleza, então essa dica que eu tinha anotado aqui também, isso vai ajudar demais vocês, tá? Agora tem um recurso muito, muito legal, tá? Que inclusive a gente usa para fazer alguns posts nossos, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui 3D. Digitei aqui 3D, vão aparecer esses elementos bem legais, tá? Sempre que você pesquisa por alguma coisa, ele sempre mostra tudo, né? Então ele está divididinho aqui, ó. Esse tudo inclui tudo, né? Inclui tudo, óbvio. Então foto, figuras, vídeos, áudio, o que não é o que eu quero. Eu quero só figuras, que na verdade são os elementos. Então aqui eu vou filtrar só por figuras, aí beleza, ele vai aparecer aqui só, né, elementos em 3D, que foi a busca que eu fiz. Tem uma coisa agora que acho que é nova, na verdade, chamada coleções, tá? Nós até temos, acho que 2 coleções que a gente criou, que na verdade é quando você quer fazer uma coleção ali de um elemento, de um certo estilo de elemento, tá? Vou explicar melhor. Se você vier, por exemplo, deixa eu ver se esses daqui tem, tá? Não são todos que tem essa opção. Você clica nos 3 pontinhos e aqui aí embaixo aparece ver coleção, tá? Vão ter vários, a grande maioria você vai clicar e não vai ter isso daqui. Quando tiver, clica, porque aí você vai para uma coleção, ó, que foi o artista quem criou. Então aqui ele criou vários elementos em 3D e aí possuem as mesmas texturas, a mesma qualidade, né? Foram feitas com o mesmo traço. Então é muito, muito legal você usar essas coleções, porque aí você tem sempre os elementos parecidos, né? Você não precisa, vou botar um troféu aqui, agora eu preciso de um foguete. Aí você vai, busca um foguete que foi outro artista que criou, e aí o foguete está em aquarela, sabe? Não tem nada a ver com nada. Fica uma bagunça, fica uma poluição, tá? Então é legal sim você conhecer esse recurso. Geralmente ele vem até com esse código aqui, né? Quando você clica lá. Se você quiser salvar isso daqui também, legal, tá? Recentemente a gente colocou um post lá no Instagram, dando várias coleções legais dessas, tá? É isso que eu ia comentar. Lá no nosso Instagram a gente tem vários posts com esses códigos, né? Que a gente fala que são códigos secretos do Canva. Mas aí esses códigos você consegue encontrar essas coleções, tá? Então dá uma olhadinha lá se vocês quiserem. Tem vários posts. E para quem é aluno do Canva Elite, a gente também tem a biblioteca de elementos. E dentro da biblioteca de elementos a gente também disponibiliza esses códigos separados ali por temas para os nossos alunos. Então, sei lá, sou nutricionista, quero buscar uma coleção de alimentos. A gente tem lá a parte de alimentos. E aí tem vários códigos com várias coleções que as pessoas conseguem copiar, colar aqui na abinha e encontrar esses elementos que seguem a mesma linha. É isso. Bom, agora eu vou falar sobre um recurso legal, que é, na verdade, você usar elementos, entre aspas, só que aqui da aba de fotos, tá? Então, se você vier aqui na aba de fotos e digitar PNG, ele vai encontrar várias fotos recortadas, tá? Mas assim, não deixam de ser no estilo de elementos, né? Várias são gratuitas, tem algumas Pro, né? Obviamente, se você usa o Canva Pro, show, você já está na vantagem, mas tem muita coisa que é gratuita, tá? Ó, essas coisinhas aqui que não possuem essa coroinha são gratuitas, tá? Então, olha só esse elemento que legal, olha a qualidade disso aqui. É uma foto que foi recortada e aí parece bastante com um elemento. Tem muita gente que não vem aqui nessa aba, né, procurar por essas coisas, então fica preso ali só na aba de elementos. Se você digitar alguma coisa antes, por exemplo, bird, né, que é passarinho, algumas vezes ele vai filtrar bem e aí vão aparecer vários pássaros, né, com desse estilo recortado. Se você tiver também o Canva Pro, você pode fazer o seguinte, você não precisa nem digitar o PNG, tá? Você pode colocar, por exemplo, boat, que é barco.
Eu vou clicar aqui, tá? E aqui, ó, esse daqui na verdade nem é do Canva Pro, né? Esse aqui é do Canva normal também. Eu acho que é só pra... Não sei agora. Porque o Canva Pro tem aqui, né? Achei Bom, faz o teste aí. Se você tiver o Canva grátis, você pode digitar, então, por exemplo, Bolt, né? Que é barco. Você clica aqui e aí você clica aqui, ó, somente fotos recortadas. Tá? E aí vão vir só fotos recortadas. Aquela dica do PNG que eu dei pra vocês é uma dica que a gente sempre dá porque esse recurso de fotos recortadas, ele é novo, tá? Então, enfim, é legal você também usar aquele recurso PNG porque lá apareceu um monte de coisa aleatória, né? Que às vezes você pode encontrar alguma coisa legal. Aqui é mais para quando você realmente sabe o que você quer. Então, estátua, né? Statue, acho que é assim que escreve. Ó, olha que legal. Apareceu um monte de coisa já recortada. Aqui, no caso, ó, tem bastante... Acho que todos eles são próximos. Lá naquele PNG, aquela busca já traz algumas coisas gratuitas, tá? Então, assim, muita coisa legal. Isso daqui também é uma forma de elemento. O pessoal, às vezes, nem olha essa aba de fotos, né? Às vezes usa foto de outros lugares, do Unsplash, do Pixabay, e esquece que o Canva tem uma ferramenta absurda de poderosa, né, dentro dele mesmo, tá bom? Tanto para usar como elemento, como para você usar essas fotos no fundo também das suas criações, né? Também fica bem legal. Exatamente. Bom, bora continuar então. Então assim, eu tô sendo bem direto, tá? Em tudo que eu tô falando, porque literalmente eu quero que vocês saiam dessa live assim, já usando, né, esses recursos ou desse vídeo que você está assistindo no YouTube. Também deixa embaixo aí um comentário caso você tenha ficado alguma dúvida ou se você sabe também alguma dica legal que a gente não passou por aqui. É legal você deixar nos comentários, né, para outras pessoas também terem acesso a essa dica, fechou? Bom, e agora a última dica que eu tenho para dar para vocês, né, como a gente disse, a gente está fazendo essas lives de uma forma bem pílula, assim, bem direto ao ponto. A última dica que eu quero dar para vocês é sobre os elementos 3D, tá? Os elementos 3D, eles são, assim, muito bacanas. Então, ó, vou fazer um teste aqui. Colocar um laranja aqui, ó, de fundo. Coloquei um laranja. E aí, eu só digitei 3D aqui, tá? Esse elemento 3D, você pode, por exemplo, colocar uma palavra antes ou depois, tá? Então, por exemplo, vou colocar a palavra abstract, que é abstrato. Abstract 3D. Então vai aparecer alguns elementos abstratos, né, ó, 3D, que você pode usar nas suas criações. 3D Abstract, deixa eu ver se aparece diferente. 3D Abstract. Apareceu algumas coisinhas diferentes, então fica mais essa dica aí, às vezes se colocar a palavra antes ou depois, pode mudar alguma coisa, tá? Então tem algumas coisas abstratas, ó, que vem no estilo 3D. O legal aqui desses elementos 3D é o seguinte, eles são muito bacanas, tá? Assim, eles por si só já chamam muita atenção. E aí que você tem que tomar cuidado. Sempre que você for usar um elemento 3D, toma cuidado, tá? Para você não adicionar outros elementos junto, tá? Então aqui, por exemplo, eu provavelmente adicionaria no máximo uma texturinha atrás, ou alguns elementos assim bem simples, só para dar um toque mesmo. Por quê? Porque o elemento 3D, ele já chama muita atenção. Ele por si só já é muito bacana. Então se isso aqui fosse um post, ó, poderia deixar aqui o meu elemento e aqui embaixo, né, escrever meu título, subtítulo e tudo mais. E aí eu colocaria só algumas coisinhas aqui, ó, uns elementinhos demais, umas bolinhas, no máximo, tá? Porque tem gente que às vezes usa esse elemento 3D e também usa junto um elemento aquarela ou uma textura forte igual a essa daqui, tá? Eu coloquei texture aqui porque eu queria pegar uma textura bem levinha. Ó, essa daqui eu acho que tá legal. Não sei nem se vocês vão ver no vídeo, de tão fraquinha que ela é. Vou jogar para trás e diminuo bastante a transparência. Então olha só, esse daqui talvez seria o máximo que eu faria quando a gente vai usar um elemento 3D, tá? Toma cuidado porque a gente vê muita gente usando elementos 3D, só que aí usa um elemento 3D desse aqui que está bonitão, com um outro elemento que não tem nada a ver, ou até mesmo em conjunto com outro elemento 3D que às vezes é diferente, sabe? Foi feito diferente, não o traço, mas a modelagem. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Esse daqui que eu estou usando, ele é meio massinha, mas tem uns outros que às vezes não tem uma qualidade tão bacana. Ah, aqui. Esses dois elementos, eles
estão muito bem feitos, tá? Eu particularmente prefiro esse. Eu acho esse daqui mais moderno do que esse. Só que eles não tem nada a ver um com o outro, tá? Esse daqui tá num traço com muito mais detalhe, mais... não sei dizer assim, a forma como ele foi feito, tá? Esse daqui já tá diferente, já tá mais simples, já tá mais moderno, lembra um pouco mais massinha, enquanto esse daqui parece mais um 3D, sei lá, dos anos 2000, sabe? Os dois estão legais, mas eu não combinaria eles de forma alguma na mesma arte, porque eles não têm a mesma modelagem, não têm o mesmo traço, tá? Se eu fosse combinar algum com esse carinha aqui, eu pegaria, por exemplo, esse daqui, já tem um pouco mais a ver, tá? Esses daqui, né, que eu acho que são todas da mesma coleção. Então, a forma como ele foi modelado é bem parecida, tá? Obviamente que eu usaria a dica de não adicionar talvez mais de um elemento 3D por post, mas se você for usar alguma coisa do tipo, toma cuidado como esses elementos 3D, né, eles têm a ver ou não um com o outro, tá? E isso vale não só para os elementos 3D, mas para o elemento minimalista, elemento aquarela, elemento de textura, enfim. Eu acho que para todos os tipos de elementos você tem que saber combinar eles certinho, porque senão fica estranho, fica com cara de template barato que você comprou no Mercado Livre por R$5, tá bom? E é isso. A gente deu uma porrada de dica aqui para vocês sobre elementos. Deixa eu até passar aqui para nós, para Jess também. A gente deu muita dica legal para vocês, né, sobre elementos. Foi bastante rápido, acho que durou 30 minutos aqui a live. Depois Bom, isso vai... objetivo. Exatamente, foi bem objetivo. Isso depois vai para o YouTube, mais um conteúdo lá para vocês. E é isso. Quero agradecer para você que estava aqui ao vivo, para você que está assistindo isso daqui gravado. E alguma consideração? Sim, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Queria comentar a aula da próxima semana, então. Vai ser na quarta-feira de novo, às 11h11. E nós vamos ensinar vocês a adicionarem vídeos em posts carrossel, tá? Rola muito essa dúvida de como que você faz um post carrossel e aí você coloca vídeo e aí você vai cortar depois na ferramenta e não dá pra cortar porque tá com vídeo, como é que funciona? Então a gente vai mostrar esse processo pra vocês. Também vai ser uma aula bem direto ao ponto, a gente quer simplificar a vida de vocês, não complicar, então vamos focar aí em trazer esse conteúdo de forma rápida e objetiva pra vocês já começarem a aplicar mesmo e já terem resultado que nem a aula de hoje. É isso. Galera, obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Nos vemos por aí. Nos vemos no Instagram, no YouTube. E é isso. Até mais. Vou encerrar aqui. Tchau.